Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Esperando todo mundo ir entrando. Hoje eu não avisei ontem que eu ia fazer live, né? Porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer ou não, e aí deu certo no horário pra eu falar um pouquinho aqui com vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estar aqui, o quanto pra mim aqui é uma troca próxima que eu tenho com vocês e realmente enche o meu coração o quanto realmente é minha missão de vida estar aqui, tá? Por isso que eu sempre tiro esse horário para estar aqui para conseguir responder um pouquinho e estar mais próximo de vocês, tá? A minha internet hoje, gente, não tá boa das pernas. Vão me falando, tá? Se a conexão começar a ficar ruim, aí eu tento jogar no 4G, porque não tá muito legal hoje não, tá? Hoje eu queria vir tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Semana passada a gente fez um bate-papo, né, sobre... Vocês iam me mandando as dúvidas e eu ia respondendo. Então, quem quiser já começar a mandar as dúvidas, eu vou conversar um pouquinho antes com vocês, explicar umas coisinhas que eu gosto de explicar sempre antes. A semana passada eu não expliquei. E aí, conforme eu for terminando, eu vou olhando aqui e vou respondendo. Hoje a live vai ter que ser um pouquinho mais curta, que eu tenho o horário, mas vai dar tudo certo. E hoje foi um pouco fora de horário, né? Normalmente eu tô aqui 3 horas e hoje eu tô aqui às 2h30, mas vai dar tudo certo, tá? Queria falar um pouquinho com vocês. Essa semana eu tenho recebido bastante perguntas de mamães com relação a essa questão da autonomia, do sono, como é que eu coloco meu filho no berço, todo mundo um tanto quanto perdido com relação a isso, tá? Assim, gente, sono não é uma única coisa que você vai fazer que maravilhosamente as coisas vão responder super bem. Eu tô falando de um indivíduo, né? Eu tô falando de um ser humaninho que tá chegando no mundo, que tá aprendendo ali um monte de coisa, um monte de questões no desenvolvimento. Imagina só a quantidade de conexão neural que tem na cabecinha deles ali, ó, sabe? Então, não tem como eu vir aqui e dizer pra vocês, é uma regra, uma receita de bolo, faz que funciona. Eu não acredito nisso. E por que é que eu não acredito nisso? Gente, eu tenho uma busca por processo de desenvolvimento pessoal muito grande. E uma coisa que entrou na minha vida, assim, e tá ganhando cada vez mais espaço é o Enneagrama, né? E aí eu começo a entender a essência de cada um, que é um presente divino, que a gente já nasce com isso. Por isso que muitas vezes eu vejo quando a mãe vai me relatar aquele bebê super de boa, tranquilo, pra ele tá tudo bem, isso é a essência daquele bebê. E tem aquele bebê que não, que reluta, que demonstra mais o que é mais expressivo, tem aquele bebê que é mais colento, então é a essência de cada um, né? Então não tem como eu dizer pra vocês sobre um método, sobre uma abordagem, eu preciso entender todo um contexto. E tem muitas coisas além disso, tem a dor da mãe, né? Tem a história da família. Antes de eu vir aqui fazer a live com vocês, eu estava assistindo um vídeo. E nesse vídeo ela falava sobre essa questão da gente como mãe tá bem resolvida com as coisas, porque muitas vezes as nossas emoções são transferidas para os nossos filhos. Não é para trazer culpa. Por favor, eu sou a pessoa que mais levanta a bandeira e digo, olha mãe, não sinta culpa, não sinta mesmo culpa, tá? A gente faz o que a gente tem de melhor para fazer, e o que a gente não tem de melhor, tá tudo bem, se respeite, porque a gente também é um ser humano e faz parte do seu processo, não conseguir às vezes fazer por algum motivo, e do seu filho entender que a mãe não é perfeita. Isso faz parte da maturidade da vida, e isso é maravilhoso, tá? Então, mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é pra que vocês se autoconheçam, pra que vocês entendam, peraí, isso que eu tô dizendo pra Fernanda lá, meu bebê tá chorando, meu bebê não aceita, é o meu bebê que não está de fato aceitando, ou sou eu que tô insegura, ainda não tô no meu momento, ainda de repente fico... Entendem o que eu tô falando? E é muito importante que a gente respeite esse processo. Quando eu faço o processo de consultoria, eu já vou responder as dúvidas de vocês, tá?
segura aí. Só quero falar um pouquinho sobre isso antes. Quando eu faço os processos de consultoria, eu converso muito com a mãe. Eu preciso entender qual é a dor dessa mãe, o que essa mãe está sentindo, qual é o perfil dessa mãe, né? Qual é a essência dessa mãe, para que eu consiga ajudar. E isso é um ponto muito importante. E a gente, às vezes, está tanto naquilo, mas tanto naquilo de simplesmente querer o processo, querer um método, querer um negócio que resolva, que você esquece de olhar para você como ser humano e de olhar para o teu filho como ser humano. E isso é um processo muito importante. E a gente está numa sociedade onde mãe não acolhe mãe, né? A grande maioria aponta a outra mãe. Então é um processo assim, a gente precisa acolher o que a gente está sentindo, entender o que a gente está sentindo para assim trazer leveza, tá? Só um recado antes. Eu postei essa semana um monte de gente me perguntando, esse baralho é o baralho da disciplina positiva. Eu não sei onde vocês encontram, joga no Google, ó. É bem legal, assim, traz várias coisas que a gente lê assim e fala, nossa, vou colocar em prática. Eu gosto muito dele e com crianças maiores dá pra gente ir jogando. É bem joia, tá? Vamos lá, sobre sono. O que eu preciso pensar? O sono ele é um processo. Primeiro eu preciso entender qual é a idade desse bebê. Então, para quem tá me mandando as perguntas, que eu vou correr lá para ler todas, tá? É muito importante que eu saiba a idade desse bebê, porque num ano de vida, o sono ele muda demais. É um processo de amadurecimento muito grande. Imagina só, essa criança nasceu, gente, ela saiu de um útero redondinho, de um meio aquoso que ficava balançando. De repente, ela cai aqui no mundo e ela vai descobrir o mundo. Ela vai descobrir temperaturas diferentes, texturas na pele diferentes. Ela vai começar a enxergar. Então, são muitas mudanças. E o sono não poderia ser diferente. No final de um ano, a grande maioria das crianças estão andando. Então, não dá pra gente pensar... por exemplo, um bebê de um ano é um padrão de sono. Um bebê de um mês é completamente diferente, tá? Então, a gente precisa entender qual é a idade que esse bebê tem e qual é a expectativa com relação ao sono, tá? Aí, o que eu preciso pensar? Eu preciso cuidar do ambiente de sono, é um ponto muito importante. Eu tenho vários vídeos falando, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a gente fica uma live inteira falando sobre isso. É escurinho, é temperatura adequada, se tiver barulho, o ruído branco ligado, né? Isso é muito importante, preparar esse ambiente. É muito importante criar um ritual para que a criança entenda, para que a criança linke. Olha lá, agora eu entro no quarto, eu apago a luz, eu tenho lá um cheirinho de repente de lavanda, alguma coisa assim, e é hora de eu dormir. A criança entender que depois daquela sequência de atividades é hora de dormir. Isso traz previsibilidade, isso traz segurança para a criança. Isso é maravilhoso e muito importante, tá? Então a gente olhou para o ambiente, depois a gente vai olhar para a questão emocional. Mãe, como você tá? Mãe, se você entra no quarto, você tá tranquila? Você tá realmente conectada? Mãe, não dá para você esperar pressa nesse momento, não dá para você querer um negócio para onde? Mãe, não funciona assim, mãe, você vai ver. Educação não é dessa forma. Gente, queria fazer um pedido para vocês. Tem uma flechinha, tá? Aqui no embaixo da live, manda para as mamães que vocês conhecem que estão precisando escutar essa live, manda, vamos divulgar, vamos assim, quanto mais informação essa mãe tiver, mais ferramenta na mão essa mãe tiver, mais leve vai ser para ela. Clica aí, senta o dedo e manda para um monte de mamãe, é o pedido que eu faço, tá? Então é muito importante a gente olhar para o que a gente está sentindo, sabe? Às vezes a gente entra no quarto, e gente, eu não tô falando isso também para trazer culpa e nem para dizer, olha, é sempre fácil entrar no quarto com a criança e insistir lá meia hora na soneca. Gente, eu sou mãe, né? Eu também, tem dia que eu entro no quarto, hoje não mais, que a Diana já é maiorzinha, mas quando ela era bebê, eu tinha que ficar às vezes ali insistindo 30 minutos, 40 minutos no quarto. Não é fácil, você fala, meu Deus do céu, né? Mas é muito importante que eu tenha consciência de que é um processo. Cuidar do sono do seu filho não é uma prioridade. Eu trago muita comparação com relação à alimentação. Quando eu vou entrar na introdução alimentar, eu não estudo para ofertar, eu não vou lá e não vejo qual alimento eu devo ofertar, eu não preparo, eu não busco os alimentos orgânicos, eu não vou lá e preparo da melhor forma possível, eu me empenho nisso. Não é isso que acontece com a introdução alimentar? Gente,
no sono é a mesma coisa. Se isso for uma prioridade na sua vida, de ajudar o seu filho, encara isso, sabe? Eu acho muito importante, não dá pra ser do dia pra noite. E uma outra coisa que a gente não pode buscar no sono, e assim como em nada que refere, no meu ponto de vista, pelo menos, o ser humano, é uma constância. Eu preciso buscar uma qualidade. E aí, nos dias bons, na maioria dos dias do mês, vai ser sempre bom. Mas vai ter situações onde as coisas vão bagunçar e eu preciso entender isso. E eu preciso... Por que de repente degringolou as coisas? Ah, porque tem um dente nascendo, porque tá assistindo muita TV, porque, nossa, a rotina do dia tá um fiasco. Eu preciso entender para que eu possa acertar, sabe? Então é muito importante ter essa noção para poder colocar em prática. Outra coisa que é muito importante, né, é a questão da forma do adormecer. Se seu filho aprender então a adormecer no berço, isso vai garantir com que ele durma a noite toda ou que ele durma bem? Primeiro, depende. Qual a idade do seu bebê? O seu bebê não precisa mais mamar durante a noite, porque pode ser que o seu bebê realmente ainda precise mamar à noite e essa fome seja genuína. E tá tudo bem, né? Agora, pode ser que na idade que seu bebê tá, ele não precisa mais mamar, mas ele ainda acorda, mama ou precisa ser balançado para que ele consiga voltar a adormecer. Então é muito importante que a gente coloque em prática essa autonomia do sono. É uma autonomia conduzida, é essa criança querer ficar no berço, é ir colocando a criança cada vez mais acordada. Isso é um ponto muito importante. E não adianta a gente dizer assim pra mim, tentei 2 noites. Gente, é mudança de hábito, tem que tentar, tenta de novo, entendeu? Veja se tá tudo certo durante o dia, encoraja teu bebê, coloca ele ali pra brincar. Eu tenho, uma coisa assim, né, eu tenho percebido, nas últimas consultorias que eu conversei com as mães, quando eu digo assim, coloca teu filho no berço pra brincar, né, teu filho precisa brincar no berço. A mãe diz assim pra mim, não, mas eu escutei falar, ou eu li em algum lugar que a criança precisa entender que berço é pra dormir. Gente, olha só, constrói o pensamento comigo. Como que essa criança aprende as coisas da vida dela? Tudo que ela aprende na vida dela, não é brincando? Por que dormir é diferente? Quando eu falo pra você, gente, dá a comida na mão da criança, deixa ela se familiarizar com a textura, deixa ela, se ela quiser levar até a boca, deixa ela experimentar, não é isso? Por que dormir não é assim? Pensa sobre isso, tá? Agora eu vou começar a responder as perguntas. Vou lá em cima, que eu tô vendo um monte de pergunta. Podem ir mandando aqui, tá? Quem tá aqui. Eu gostaria de pedir novamente, encarecidamente, que vocês peguem essas flechinhas aqui e mandem pras mamães amigas. Mandem nos grupos de mãe. Hoje uma mãe me mandou assim, eu mandei você num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, não sei. Falei, gente, pode mandar, manda mesmo, assim, eu tô aqui pra conseguir de alguma forma trazer leveza na vida de vocês, tá? E realmente isso é de forma genuína. Quando eu venho aqui é pra entregar. Eu não tô aqui pra ficar escondendo o segredinho. Eu conversei com uma mãe, ela falou assim, eu não tenho condições de pagar a consultoria. Eu falei, assista todos os meus vídeos, coloque em prática de forma consistente, sabe? Eu tenho live uma vez a semana, vem tirar suas dúvidas. É missão de vida, gente. Eu passei a dificuldade da privação de sono na minha casa e eu não tô aqui pra dar meia informação. Quando eu tô aqui, eu tô genuinamente pra entregar pra vocês do fundo do meu coração, tá? Eu trabalho com isso, mas esse tempo que eu tiro aqui é realmente pra me doar pra quem tá aqui assistindo, tá? Vamos lá, vamos achar as perguntas aqui agora. Chega de falar, né, Fernanda? A Renata, 1 ano, não sei por onde começar a deixar de ninar e dormir no berço. Renata, deixando de ninar, dando colo sentado, um colo parado. O berço não é parado? A gente começa por aí. A gente começa envolvendo a criança durante o dia, em alguns momentos, de colocar a criança no berço, com algum brinquedo, mesmo que não seja próximo do horário do adormecer. Coloca teu filho no berço, né? E vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele precisar de colo, dá colo pra ele, né? Eu não sou a favor de forçar. Eu já atendi várias, não foi uma só, tá? Principalmente de mães que estão fora do Brasil, onde fora do Brasil existe muita questão de método de treinamento de sono. Coloca a criança no berço e deixa o pau torar ali.
né? E aí a criança acorda durante a noite, porque eu rompi um vínculo, às vezes, emocional, a criança precisa desse contato. Então a criança chorou, vem pro colo de novo, acolhe, acalma, volta pro berço. Ai, não aceita, no dia seguinte você tenta de novo, tá? A Celi, bebê, ai meu Deus do céu, chegou um negócio. Bebê de 3 meses, que só faz sonecas de 20 minutos. O que fazer? Celi, assim, ó, com 3 meses inicia a produção de melatonina, né? O bebê começa a diferenciar o que é dia do que é noite, né? Tá nesse início ainda, o sono é bem imaturo, a gente tem um reflexo de Moro. Então, assim, normalmente nessa faixa etária, as janelas de sono é de 45 minutos a 2 horas. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está conseguindo? O primeiro ponto é identificar o sinal de sono, porque às vezes eu pego uma mãe em consultoria que eu vejo assim, ó, a mãe tá tão assim, ó, sabe, assim, eu preciso cuidar do sono, eu preciso cuidar do sono, eu preciso cuidar, que ela começa a ver sinal de sono onde não tem sono. Então, olha pra tua filha, sabe, pro teu bebê, veja se realmente ele tá com sono, troca ele de ambiente, sai dar uma volta, expõe teu bebê à luz do sol durante o dia e observa. Não, Fer, eu vejo, o sinal de sono é nítido, a sobrancelha fica vermelha, começa a puxar a orelha, é sono. Então, você entra pro quarto, você prepara o ambiente e ajuda no colo ou com um balancinho esse bebê a adormecer, tá? E aí você vai transferir ele pro berço. A princípio, talvez você não consiga transferir com esse bebê ainda vendo pra onde ele tá indo, mas assista a soneca. E quando esse bebê ameaçar acordar, você pega ele ou põe a mão sobre ele para tentar alongar um pouquinho essa soneca, tá? E aí eu preciso avaliar assim, um bebê de 3 meses, o que eu vejo muito é bebê dormindo no peito, e aí a mãe não conta essa dormida no peito como soneca, e essa dormida no peito é soneca sim. Então, observa se isso não está acontecendo aí. Às vezes você está achando que seu bebê está fazendo só isso de soneca, e na verdade ele está fazendo mais, tá? A Damiana: Fernanda, meu bebê tem 13 meses. E tem 2 dias que acorda às 4 horas da manhã e vai dormir às 6. 13 meses, assim, 2 dias é pouco pra gente avaliar qualquer coisa, né? Porque, assim, 2 dias pode ter sido, sei lá, algum dente que tá nascendo, algum desconforto, assim, né? Mas o que eu preciso olhar? Como que tá o ambiente no quarto essa hora? Tá bem escuro? Porque às vezes tá entrando alguma luz já e tá trazendo esse despertar da criança. Não tá entrando som? Não tá entrando. Observa mais uns dias, porque com 13 meses pode estar acontecendo a transição de soneca, tá? De 2 para 1 soneca. E aí acaba que tá sobrando sono durante o dia e faltando sono durante a noite. Mas olha só, com 2 dias, igual você falou... Ai, quase que eu derrubo o copo. Com 2 dias, igual você falou aí, é cedo, tá? Para avaliar. Mas eu já começaria a observar. Observa, né? Vai anotando. Faz igual diário alimentar. Anota a rotina para você enxergar. Porque às vezes a gente acha que tá acontecendo uma coisa, mas quando você não vê escrito, é mais difícil. Se o trem tá ali escrito, você olha e você consegue visualizar o que tá escrito, sabe? Eu tô fazendo isso com a minha alimentação para ver o quanto que eu tô comendo. E com o sono, para as mamães que eu acompanho, eu peço muito isso, porque dá já várias viradas de chave na vida da gente quando a gente olha o trem escrito, sabe? Vamos lá, vamos achar. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem aí em média 48, 49 mamães assistindo. Eu fico imaginando a carinha de cada mamãe que tá aqui assistindo. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, tá conseguindo resolver, ajudar, levar, né, alguma ferramenta, alguma informação que faça uma virada de chave aí na casa de vocês, tá? A Grace me perguntou assim, ó, 5 meses, só quer tirar as sonecas do dia no colinho deve ser, né? E à noite dorme no meu braço e corpinho na cama. Como ir tirando? Primeiro, Grace, ir colocando essa criança no berço para ela ir se familiarizando durante o dia, sabe? Em momentos assim, acende a luz, coloca ela ali, brinca com ela ali. Depois é importante que a criança ela vá vendo para
pra onde ela tá indo, pra que ela tenha a última memória, sabe? Sabe aquele momento que o bebê tá molinho e que você fala assim, cara, se eu colocar no berço, vai despertar. E o que a gente faz? A gente não põe. Por quê? Porque a gente quer o que é mais fácil, a gente é ser humano, a gente quer o que é mais rápido ali no momento. Mas o que é mais rápido nesse momento não contribui com a autonomia do sono, porque aí o bebê só vai estar vendo que está indo pro berço dormindo. Aí quando ele trocar o ciclo de sono, ele vai acordar e falar, opa, dormi num lugar e agora estou no outro. Então é muito importante nesse primeiro momento da noite que a gente trabalhe para que a criança veja para onde ela está indo, sabe? Vá colocando ela cada vez menos dormindo ali. É algo muito importante, tá? A Fran, meu filho de 1 ano e 10, até hoje só tira a soneca do dia no colo. Não sei como tirar. E à noite ele dorme na cama. Fran, com 1 ano e 10, conversando, dizendo, vou deitar do seu lado, vou estar aqui com você. Talvez nos primeiros dias seja super difícil, mas é muito importante. Você só vai conseguir tirar um hábito se você agir de forma diferente. Com 1 ano e 10 eu consigo envolver essa criança num processo lúdico. Filho, vamos pegar o carrinho, vamos pegar, sei lá, o Shrek, sei lá que bichinho teu filho tem, vamos colocar ele pra dormir aqui. De repente você não vai conseguir colocar ele pra dormir no berço, mas você coloca na cama, porque aí você deita do lado. É um processo de mudança, que é óbvio que de repente no colo ele dorme, sei lá, em 5 minutos e no berço vai levar mais tempo, na cama, não sei onde você coloca ele, vai levar mais tempo, mas é um processo que é importante, né? Porque uma soneca toda no colo de uma criança de 1 ano e 10 é puxado, né? A Lu, Fer, alternância de quem dá banho e faz a leitura com o bebê de 1 ano e 4 meses, pode dar alteração no som? Peraí, ó, gente, ó o copo da Diana. Lu, assim, ó, com cada um, a criança reage de uma forma, né? Então, por exemplo, eu vejo aqui em casa, quando a Diana vai dormir com o João, ela dorme às vezes muito mais rápido, ela tira muito, eu brinco que ela tira muito menos farinha com o João do que comigo. Mas é a forma que ele conduz, é o jeito dela com ele, né? Comigo, às vezes ela demora mais, ela faz uma barda maior, mas da mesma forma funciona com os dois. Então, de repente, eu não sei se o contexto que você está falando, a pessoa nunca, vamos supor que seja o pai, o pai nunca coloca o bebê para adormecer, né, a criança de 1 ano e 4. Quando o pai for colocar, talvez tenha mais resistência, demora um pouco mais, mas esse pai ele só vai conseguir colocar o bebê para adormecer, eu nem sei se é o pai ou não, tá, Lu? Tô só dando um exemplo. Se ele colocar, se ele participar do processo, então eu acho muito importante. Se você estiver falando de repente de uma terceira pessoa, é importante que a criança tenha um vínculo emocional, sabe? O sono precisa ter segurança envolvido, não dá pra a criança não conhecer a pessoa e você querer que a pessoa coloque o bebê para dormir. Tanto que quando eu tô passando por processo de consultoria e às vezes tem troca de babá, eu sempre falo, espera para colocar a babá para fazer o bebê adormecer, porque precisa ter esse vínculo, sabe? Sentir essa segurança, isso é muito importante, tá? A Ju, como as sonecas do recém-nascido de 20 dias, fico muito confusa. Ju, com 20 dias a gente tá numa fase de acolhimento, de pegar esse bebê no colo, de apresentar pro bebê o mundo em doses homeopáticas, de entender que o bebê chora, que a gente precisa saber o choro tá por quê? Tá por uma necessidade fisiológica, fome, fralda, alguma dorzinha, ou é por algum tipo uma válvula de escape, uma questão emocional. É esse o momento, é de entender quais são os sinais de sono do seu filho. Normalmente essa janelinha de sono é de 45 minutos a 1h30, 2 horas, mas muitas vezes na hora do sono tem uma cólica, ou na hora do sono tem fome e acaba bagunçando um pouco as coisas. É natural, tá? Vamos lá. Acho que eu não pulei ninguém. A Fran, eu costumo dizer que na maternidade a gente se reeduca, educar com certeza. E você sabe que o processo é nosso, né? O processo da condução é nosso. Eu vejo muitas vezes assim, a gente cobra rapidez na resposta da criança. Não dá, gente. A criança está conhecendo o mundo, ela está se familiarizando com tudo isso. Não
cobrar rapidez. A gente quer, às vezes, respostas da criança tão equilibradas que muitos adultos não têm, que muitas vezes a gente mesmo não tem, porque a gente perde a paciência. Não, mas do meu filho eu cobro isso, então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade em olhar para isso, sabe? A gente estava acostumada com uma vida, antes de ser mãe, para quem ainda não é mãe, onde a gente tinha um falso controle, né? A gente direcionava as coisas, e a maternidade ela traz isso, traz essa questão de a gente entender que a gente cuida, mas a gente não tem controle sobre a vida dos nossos filhos. E isso, pra mim, pelo menos pra mim, Fernanda, foi uma mudança muito grande na minha maternidade. Entender que eu cuidava das coisas pra Diana, mas que eu não tinha controle, que era ela, que é a essência dela, que é o jeitinho dela, né? Isso traz leveza, isso é muito importante, gente, muito importante. E eu percebo que isso é uma coisa constante que a gente tem que trabalhar dentro da gente, que em alguns momentos a gente esquece disso, sabe? E acha que a gente tem controle sobre a vida dos nossos filhos. Doce ilusão, né? A Karina, não, é Karin, né? 1 ano e 7 meses, 2 despertares à noite. Quantas sonecas? Essa faixa etária é uma soneca só, né? De 1h30, 2h30, né? Como é que tá o uso de tela aí na sua casa, nessa época maravilhosa que nós estamos vivendo de pandemia? Outra coisa, 2 horas antes do adormecer não existe tela, tá? E a gente tem que controlar a quantidade de uso também durante o dia. Mais uma coisa, tá tendo gasto de energia? Eu tô atendendo um bebê, gente, que nitidamente eu vejo isso. O dia que tem gasto de energia maior, o sono é melhor. O dia que tem gasto de energia menor, o sono é mais fiasquento. Então, assim, a gente precisa olhar pra isso. Criança tem energia e é pra ser gastada. Amanda, acho que é isso mesmo. Como ajustar o sono dos primeiros dias do recém-nascido? Estou grávida de 38 semanas. Eu tenho vários vídeos no IGTV, Amanda. Eu não ajusto o sono, eu conduzo algumas questões, como, por exemplo, nessa faixa etária, ambiente, mostrar o que é dia e o que é noite, forma do adormecer, encorajamento pro berço. É isso que eu faço nessa faixa etária, tá? A Jaque, meu bebê só dorme de bruço, 1 mês e 15 dias. Já tentei diversas vezes colocar ele de barriga pra cima e assusta muito e não dorme. Jaque, reflexo de moros, o charutinho. A Pri, 1 ano e 5 meses, o sono regrediu. Pri, precisa avaliar o que tá acontecendo. Gasto de energia, como é que estão as sonecas, como é que tá o tempo de conexão, sabe? Aquele tempo genuíno ali de sentar com a criança e ter essa troca. Como que tá isso aí na sua casa? A criança pede por isso. A Fran, 5 meses, minha filha descobriu que pode dormir de bruço e ela acorda toda vez que vai mudar de posição. Queria poder ajudar ela mais. Fran, você descobriu também, junto com isso, que agora, muito claro que você não tem mais controle nem na posição que tua filha dorme. É característico dessa fase, o bebê aprende a rolar e não sabe ainda desrolar. E aí, muitas vezes a mãe acorda, a criança de bruço, a mãe fica desesperada. Eu falo, olha, se ela consegue rolar, é porque ela já tem controle cervical. Fique tranquila, você não tem mais controle. E se ela começar a ficar desconfortável, você vai ter que ir lá e desvirar. Eu sempre falo isso, treina a criança durante o dia a rolar. Coloca ela numa superfície firme no chão, sabe? Tem aqueles tapetes de tatame, sabe? De EVA. Coloca ela no chão, para ela rolar ali, para ela treinar isso durante o dia, para ela desenvolver essa habilidade o quanto antes e também para ela gastar energia e para que mate essa ansiedade, na expectativa de matar essa ansiedade desse movimento no dia e não na noite. Mas isso acontece, faz parte da faixa etária, tá? Eu amo chão, Fran, eu sou físio e eu sou apaixonada por chão. Acho que é o melhor lugar do desenvolvimento da criança, além de ser seguro, porque cama, sofá, não rola, né, gente? Não é nada seguro. A Dani, calor do agreste por aqui. Para a temperatura adequada tem que abrir a janela. E aí fica um pouco claro o que fazer. A noite desandou de vez nos últimos dias por conta do calor. Gente,
calor é puxado, muito puxado, porque olha pro nosso sono o que acontece, né? Quando a gente dorme em dias muito quentes, a gente acaba acordando mais, a gente não consegue aprofundar o sono e a criança não é diferente. A minha sugestão é dê um banho no ritual de sono bem fresquinho, né? Coloca uma roupa bem levinha para que ele consiga, né, dormir bem, não ficar ali desconfortável. E de repente, se você não tiver ar-condicionado, ligar um ventilador assim para a parede, para o alto, para ventilar, para refrescar a temperatura, tá? A Stefanie, bebê de 36 dias, quer dormir no colo, deito e fica por pouco tempo no colo, dorme horas se deixar. E à noite no berço acorda muitas vezes e na minha cama dorme muitas horas comigo. Tem muita questão da estrogestação, né? Dessa questão de proximidade. Eu gosto muito de usar o charutinho nessa faixa etária, porque contém ali o reflexo de Moro, traz a segurança para a criança. Imagina só, a criança estava dentro do útero, que era apertadinho, em meio a pouso. Aí de repente caiu nesse mundo solto aqui com os braços abertos e ainda tem um reflexo que vem do nada, né? Então eu gosto da ideia do charutinho, mas precisa avaliar aí na sua casa se vai funcionar, se o seu bebê gosta dessa ideia, mas eu acho que remete muito a essa lembrança. A Su, bebê de 1 ano e 9 meses, desperta de 3 a 4 vezes à noite, não sei o que fazer para dormir direto. Nossa, tem que avaliar como que seu bebê adormece, como que está a alimentação desse bebê durante o dia, se o ambiente está adequado, se o uso de tela não está excessivo, se o gasto de energia está ok. A Gra, meu bebê tem 1 mês e uns, né? Meu bebê tem 1 mês e uns 10 dias, ele acorda muitas vezes à noite. Gra, um bebê de 1 mês, ele ainda nem produz melatonina, tá? Então você precisa olhar assim, por que ele tá acordando? Reflexo de Moro, fome, né? Como é que tá essa amamentação? Como é que tá o ambiente, tá adequado, a temperatura tá legal, a luminosidade tá legal, tem bastante coisas que a gente precisa avaliar, tá? Mas nessa fase o bebê ainda não diferencia o que é dia e o que é noite. Tem que olhar se esse bebê não tá fazendo ciclos muito longos durante o dia e aí, né, durante a noite tendo essa demanda maior, tá? A Pri, 1 ano e 5 meses, regrediu no sono, isso eu já respondi. Pri. A Tata, bebê de 3 meses, estava dormindo bem no berço há 15 dias, de ontem para hoje não sai do peito e do colo. Gente, imagina o que é ter 3 meses. É estar descobrindo o mundo, né? O campo de visão está aumentando muito mais. Então, a gente precisa observar o que está acontecendo com o bebê, né? Será que, de repente, ele está ficando super no colo, mas ele não tá, a mamada não está efetiva, porque ele fica super curioso, olhando para tudo? Será que esse ambiente não precisa, às vezes, estar mais reservado, num lugarzinho mais quietinho, para ele conseguir ter uma amamentação melhor? Será que a sua produção de leite está ok? Você está tomando bastante água, pega, tá legal? A gente precisa observar, tá? A Miena, dicas de como fazer a transição do colo parado e peito ir acordado no berço. Vamos lá, daria uma live isso. Eu acho que na semana retrasada foi sobre isso. Funciona assim, gente. Primeiro, tem que estar tudo ok, tá? Sonecas do dia tá ok. Não adianta você querer resolver a forma de dormir, sendo que o dia tá um fiasco, sendo que o dia não tá nada cuidado. Então, assim, precisa estudar um pouquinho sobre o sono, entender qual é a necessidade de sono que essa criança tem durante o dia, colocar isso em prática, entender qual é o ambiente certo para essa criança adormecer. Eu tenho tudo isso, falo assim, Feira, não tenho como fechar a consultoria, pra mim tá fora do meu poder aquisitivo. Eu tenho no e-book, gente, o e-book é baratinho, tem todas essas informações lá. A gente precisa estudar, a gente precisa saber o que tá falando. Eu não tô falando aqui de um achismo, tá? Eu tô falando de situações que são favoráveis pro sono, então isso é muito importante. Tá tudo ok, isso tá tudo lindo, eu só não sei como fazer isso, tá?
No e-book eu também tenho falando sobre isso, mas olha só, eu preciso... o primeiro passo é entender, dorme mamando? O primeiro passo é não dormir mamando. Ou você vai trocar a ordem, tá? Das atividades, não dar o mamar como última atividade, ou então você pode até dar o mamar, mas você vai ficar olhando. Enquanto esse bebê estiver fazendo sucção ativa, ok. A sucção começou a não ser mais ativa, traz pro colo, não rola mamar até dormir, você vai trazer pro colo e vai dar balanço. Balanço, balanço, balanço. É troca. Não adianta querer ficar com o colo parado de cara, não funciona assim. As coisas, a criança precisa ser acolhida. Faz, sei lá, 10 meses, não sei quanto tempo tá fazendo de um jeito. Precisa ser aos poucos, tá? É igual quando a gente vai fazer uma mudança de hábito alimentar. Não adianta do nada eu comia um caminhão e aí querer comer só alface. Não vai funcionar, né? Não é sustentável, né? Aí depois você vai balançar. E aí você vai colocar, a princípio, o seu bebê dormindo durante o dia. Vai colocar seu bebê no berço dormindo. Durante o dia, junto com isso, coloca teu bebê pra brincar no berço, pra se familiarizar no berço, pra ir no quarto dele. Porque muitas vezes o bebê nunca entra no quarto, ele nunca tá familiarizado com aquele ambiente. Então coloca, tá? Aí tá, ok, beleza. Aí o que eu preciso olhar? Já tá bem familiarizado, agora ele já sai do peito, já não chora mais, adormece no meu colo com balanço. Então agora eu vou sentar, eu vou dar colo sentada. Fê, meu bebê vai chorar, eu sei, mas tá no colo, né? Tá no seu colo. E aí você vai trazer pro seu colo, vai super acolher ali, belezinha. Aí, vamos passar pra fase adiante. A hora que o bebê estiver assim, ó, dando aquela pescada, você fala assim, Fernanda, se eu colocar esse bebê no berço, ele vai acordar. Coloca. Fer, mas ele vai acordar. É no primeiro momento da noite. Põe. Aí você vai colocar. Se ele acordar e chorar, vem pro colo de novo. Se ele não chorar, deixa ele, espera. Chorou, colo. E aí esse bebê vai cada vez mais familiarizando ali com o berço, até o ponto que ele vai conseguir relaxar ali. É um passo a passo, gente. Não é numa semana que você vai fazer isso. Uma mudança de hábito, presta bem atenção aqui no que eu tô falando. Eu também tenho que prestar atenção nisso em várias coisas da minha vida. Olha só, uma mudança de hábito leva de 21 a 64 dias para acontecer. Outra coisa, Fer, mas aí envolve choro. Gente, choro, a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo com o nosso bebê. Muitas vezes o nosso filho tem uma necessidade fisiológica para ser atendida. Fome, calor, desconforto de repente de uma fralda, ou desconforto assim, tá com um punzinho, não tá conseguindo soltar. Choro, né? É uma forma de demonstrar isso. Sono, choro, cortisol aumentado, corpinho cansado, não consegue relaxar. Choro, o sono. Beleza. E o que mais que pode trazer choro? Uma válvula de escape. Às vezes a criança tá incomodada, tá com alguma ansiedade, porque tá aprendendo uma habilidade nova, ou mesmo ali, ó, ela quer relaxar, mas ela não consegue, ela tá... A válvula de escape é choro. Na vida da gente, o choro não é uma válvula de escape. Seja de muita alegria, seja de tristeza, seja de incômodo. Por que eu olho o choro como ruim? Eu não consigo entrar na minha cabeça. O choro pra mim, ele não é legal quando ele não é acolhido. Quando não é dado colo, aconchego, cheiro, aqui ó. Pegar teu filho no colo e cheirar aqui. Hoje eu tava na minha mãe e a Diana tava ali, eu até postei, colhendo os tomatinhos e tal, aí teve uma hora que ela andou ali num lugar e que uma formiga picou ela, no pezinho. E ela começou a chorar. Gente, tipo, óbvio que eu sempre vou catar ela no colo, eu sempre vou acolher. E eu não vou dizer pra ela, não precisa chorar. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui, eu tô junto com você. Isso é muito importante, gente, esse acolhimento. E eu percebo que muitas vezes, quando a gente vai direcionar o sono e tem choro, parece que perde o sentimento como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, como se a gente fosse o beneficiado do sono da criança. Peraí, essa cidadã aqui que tá acordando 10 vezes à noite, essa filha aqui, também não tá dormindo, também tem privação de sono. Você no dia seguinte você tem que trabalhar,
e aí você não consegue raciocinar nas coisas, a sua filha no dia seguinte tem que aprender a engatinhar e tá com o corpo cansado, ou tem que aprender a comer, tá na introdução alimentar e tá com o corpo cansado. Então isso não é egoísmo, gente. Para de achar que é egoísmo, para de achar que quando os nossos filhos choram é porque, nossa, a gente tem que achar um meio, a gente não pode deixar. Para, gente, isso é natural, acolha seu filho, dê colo pro seu filho, mas direcione. É um processo que precisa ser direcionado, tá? Olha só, eu não vou conseguir ficar mais aqui, porque eu tenho um atendimento agora, eu tô 40 minutos com vocês. Semana que vem eu tô aqui de novo. Queria fazer um convite pra vocês. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link para vocês entrarem, tá? Eu vou montar um sexto grupo, porque o quinto tá cheio também, vou montar. Então quem não tiver, vai lá, entra. Tô sempre mandando informação. Quem tiver dúvidas sobre o sono, fala, Feira, eu não tenho, agora não cabe a consultoria no meu orçamento. Eu tenho vários vídeos, assistam os vídeos, ali tem informação, coloquem em prática. Toda segunda-feira eu tô aqui para tirar dúvida, tá? E eu tenho um e-book também, então se vocês quiserem adquirir, ali tem vários, assim, muitas informações que a gente como mãe precisa ter para que a gente tenha a ferramenta correta para colocar em prática. Só não acredite que o processo é tranquilo, não tenta um dia só e acha que é fácil. Não é, gente, o processo não é fácil. Depende disso ser prioridade na nossa vida, cuidar do sono dos nossos filhos, porque é cansativo. Talvez seja ruim dar mamar até dormir e acordar 10 vezes, mas acordar as 10 vezes e trazer para o colo acolher também não é fácil, mas é um processo importante para a gente chegar num sono de qualidade, para a gente ter leveza, tá? Um beijo bem grande no coração de cada uma de vocês e até a semana que vem, tá?